Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cezina Santiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre quando usar o C cedilha, o SS, o S ou o C. Vamos lá? Vamos começar falando sobre a cedilha. Antigamente, quando estudávamos e aprendíamos sobre a cedilha, esse risquinho aqui embaixo era representado literalmente por um S. Era um S que a professora ensinava a gente a fazer aqui na cedilha. Para quê? Para mostrar que aquela palavra que nós estávamos escrevendo, ela tinha o som de S. O C cedilha será utilizado com as vogais A, O e U para formar o som de S, ó. Sa, so, su. O E e o I não precisam da cedilha, porque eles já têm o som de C e de Si. Vamos observar. Sa, se, si, so, su. Observem que o som de C e de Si já é um som de S, então não há necessidade de incluir a cedilha. Então, quando eu devo usar o C cedilha? Vamos a alguns exemplos. Usamos o C cedilha nas palavras terminadas em TOR. TOR. Exemplos: setor, seção, redator, redação, infrator, infração. Notem que a palavra setor é derivada da palavra seção. A palavra redator é derivada, ela vem da palavra redação. Infrator também é derivada da palavra infração. Sempre, então, que as palavras terminarem em TOR, em TOR, que eu tiver que procurar a palavra ao qual ela foi derivada, a palavra de onde veio esta palavra, eu vou chegar, então, sempre na palavra com o C cedilha. Eu sempre vou adicionar o C cedilha. Usamos também o C cedilha nas palavras terminadas em TO, em TO. Vejam exemplos: exceto, exceção, canto, canção, junto, junção. Usamos o C cedilha também nas palavras terminadas em ter. Exemplos: deter, detenção, reter, retenção. O C cedilha também é usada em palavras terminadas em TIVO, tivo. Vejam exemplos: relativo, relação, ativo, ação. O C cedilha também é utilizado nas palavras derivadas de verbos, com exceção das terminadas no verbo ter. Vamos observar: educar, educação, importar, importação, repartir, repartição. Usamos a cedilha também nas palavras ditongo, quando houver som de S. Se você não lembra o que é ditongo, veja o vídeo da aula anterior que nós falamos sobre isso. Vamos aos exemplos: eleição, traição, louça. Observem que nós não falamos eleicão, traicão, louca. Por quê? Porque esse são tem som de S, ok? Nós também utilizamos o C cedilha nos substantivos terminados em C ou cedilha. Vejam exemplos: alcance, alcançar, avance, avançar, lance, lançar, abraço,
abraçar. Nós também utilizamos o C cedilha nas palavras de origem estrangeiras, como, por exemplo, bagunça, caçula, que são de origem africana, açafrão, muçulmano, enfim, existem várias palavras estrangeiras que nós utilizamos o C cedilha para escrevê-la. Agora que vocês já sabem quando devem utilizar a cedilha ou C cedilha, nós vamos aprender quando usar o SS, os dois S's. Usamos o SS em verbos terminados em primir. Exemplos: imprimir, impressão, deprimir, depressão. Eu vou imprimir um documento, eu farei a impressão. Os verbos terminados em ceder terão suas palavras terminadas em CES, CSS. Vejam aqui o exemplo, ó. Conceder, concessão. Os verbos terminados em gredir terão suas palavras terminadas em gres. Olha o exemplo. Progredir, progresso. Então, professor, agora que você me falou esse monte de regra, ficou a dúvida. Quando que eu devo usar a letra S? Bom, a letra S é a mais utilizada. Só o S. Vou colocar algumas regrinhas para que vocês compreendam um pouco melhor. Usa-se o S em palavras derivadas de verbos terminados em er-ter ou er-tir. Por exemplo, inverter, inversão, converter, conversão, divertir, diversão. Usa-se o S também após ditongo, quando o S tiver um som de Z. Vejam os exemplos. Creusa, coisa, maisena. Notem que, apesar de se escrever com o S, a palavra, o S nessa palavra tem o som de Z. Usamos o S também em palavras terminadas com isa, substantivos femininos. Observem os exemplos. Luísa, Heloísa, poetisa, profetiza, são palavras terminadas em ISA. Nós usamos a palavra S também em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. Vamos ver? Concorrer. Esta palavra deriva da palavra concurso. Discorrer. Deriva da palavra discurso. Expelir, expulsar, expulso. Enfim, crianças, como dito lá atrás, o S é a letrinha mais utilizada, somente o S. Então, além dessas regras que a Pro explicou para vocês, existem muitas outras regras. Caso vocês tenham interesse em conhecer mais as regras, vou deixar aqui o link do site ao qual eu fiz a pesquisa para criar esse slide para vocês, para que vocês leiam mais a respeito, e também vocês podem me perguntar, porque assim dá para ter uma aula falando somente da letra S, de quando utilizar a letra S na escrita. São muitas regras. Então, deixo aqui com as regras principais, mas lembrem-se, vai muito além do que foi falado aqui. É isso, até a próxima aula, beijinhos!